E, Jorge, por que estudar o Livro dos Médiuns? Qual a importância que o Livro dos Médiuns tem para o nosso movimento espírita? Essa é uma pergunta muito interessante, porque se a gente perceber, entre as obras de Kardec, os tempos não são muito longos. Entre o Livro dos Médiuns e o Evangelho são 2 anos, entre o Evangelho e o Céu e o Inferno é 1 ano, entre o Céu e o Inferno e a Gênesis são 3 anos, menos de 3, porque o livro foi levado para a publicação ainda em 67, e ele foi publicado no dia 1º de janeiro de 1868, portanto, ele trabalhou durante o ano de 67. Foram 2 anos do Livro dos Médiuns para a Gênesis. Mas do Livro dos Espíritos para o Livro dos Médiuns são 4 anos. Então, você tem uma diferença grande de 1857 até 1861. Por quê? Porque no período em que ele publica a primeira edição de O Livro dos Espíritos, a de 1857, é um livro menor do que esse que nós conhecemos. Era um livro com apenas 504 perguntas, que depois da segunda e da terceira edição é que ele vai se consolidar nesse formato que nós temos. O Livro dos Espíritos, a primeira edição, é bem menor, só tem 3 partes. Então, ele vai fazendo um amadurecimento da doutrina durante esse período. E ele tem também, durante essa época, algumas publicações que não são tão visíveis como os livros que seriam assim, com a base da doutrina. Então, seria essas considerações que ele tem ali para colocar, que ele vai trabalhando nos bastidores, vai construindo nos bastidores. Então, quando o movimento espírita completa seus 4 anos de existência, ou seja, de 1857 para 61, ele percebe a necessidade de multiplicar o entendimento sobre a mediunidade, porque quando ele traz o Livro dos Espíritos, a ideia é: eu trouxe uma informação do que os Espíritos falam, mas ainda não existia a ideia da construção de uma multiplicação de casas, de que esse conteúdo se desdobrasse, que se criasse outros espaços. O movimento primeiro era que a doutrina fosse criada e ele apresentasse esse conteúdo para as pessoas. Mas foi sendo percebido que começava a acontecer muita gente querendo estudar e praticar a mediunidade. Então, ele disse: não, eu preciso elaborar um manual que vai ajudar as pessoas a poderem fazer o trabalho que a gente está fazendo. Então, a ideia da multiplicação de centros, a ideia da pulverização de pontos aonde isso poderia acontecer, se torna ainda mais substancial depois desse período. E Kardec, então, decide: preciso dar uma orientação, não só do ponto de vista doutrinário, porque se você pegar o Livro dos Espíritos, não diz como é que você monta, não diz como é que funciona, não fala como é que estrutura. Ele te mostra o cerne da doutrina, a filosofia nua diante de você. Mas como que é feito isso? Como é que é recebido isso? Na introdução do Livro dos Espíritos até tem algumas coisas, mas era necessário que se discutisse algo de maneira mais detalhada. Então, ele vai apresentar, em 1861, um livro que ele é chamado de O Livro dos Médiuns, mas é também chamado do Manual de Médiuns e Evocadores. O Manual dos Médiuns e Evocadores, e também é considerado como a segunda parte do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos. É o único dos livros escritos por Kardec que ele considera que seria uma continuidade daquele primeiro livro filosófico que ele teria produzido. Então, o Livro dos Médiuns, ele ocupa um espaço que é descer para a prática aquele conjunto de ideias filosóficas que estão apresentadas dentro do Livro dos Espíritos. Porque no Livro dos Espíritos, mas e daí? Como é que eu chego nisso? Como que chegaram nisso? Como que eu posso conseguir resultados semelhantes? E se eu tiver determinados pendores, como eu faço? Como é que eu posso entender até onde vai a minha mediunidade ou não vai? Como que esse processo se caracteriza? Os espíritos podem nos perturbar? Quer dizer, havia um conjunto muito grande de perguntas relacionadas à mediunidade que não haviam sido tratadas dentro do Livro dos Espíritos. E ele vai coroar toda essa discussão colocando no final do livro o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas como uma orientação. Olha,
Se vocês quiserem criar uma instituição assemelhada da que a gente criou aqui, está aqui o estatuto para vocês se guiarem, fazerem semelhante, diferente, como quiserem, mas tem lá um modelito de estatuto que ele criou para a Sociedade Parisiense, que não se assemelha ao funcionamento de uma casa espírita. Se você for pegar, não tem nenhuma relação com o que a gente faz no Brasil com casa espírita. A Sociedade Parisiense era um local de estudo, de pesquisa científica. Então, você pergunta, qual a importância do estudo dessa obra? É colher das mãos do codificador como que ele entendia que deveria ser a prática da mediunidade. É perceber, em cima daquilo que ele apresentava como verdade, de que maneira que ele entendia que a mediunidade funcionava, o aspecto moral trançado em todos os capítulos da obra, a preocupação em trazer uma reflexão comportamental em cada espaço que o livro trazia, demonstra a preocupação central de Kardec em apresentar o Espiritismo como uma doutrina moral e não como se fosse um exercício de práticas esdrúxulas sem conexão nenhuma com o aspecto do comportamento humano. E aí... Então, o Livro dos Médiuns, ele não é só a ciência espírita, quer dizer, ele não trata só do fenômeno, você está falando também do aspecto moral, do aspecto ético, que a gente possa estar também encontrando na estruturação que Kardec deu a essa obra? Sim, sim. Você vê que na introdução da obra tem um pedaço que ele diz assim: esta obra poderia ser mais curta, eu sei, mas eu preferi fazê-la mais extensa porque decidi incluir uma parte moral em cada capítulo que ela tem, para que não corresse o risco de que esse material caindo na mão de alguém pudesse ser utilizado de maneira equivocada e que amanhã a pessoa pudesse dizer, eu usei assim porque eu não sabia o aspecto moral que eu tinha que aplicar. Então, me dei ao trabalho de fazer uma obra mais extensa, que sei que poderia ser mais enxuta, mas com o objetivo de que ninguém pudesse se apropriar dela e amanhã dizer que não sabia que existia um desdobramento moral em cima de cada um dos seus pontos. Então, todos, Teodós, todos os capítulos ele inclui uma discussão no sentido moral, e reparem que o Evangelho segundo o Espiritismo só ia aparecer 3 anos depois, tá? Mas ele já tinha a visão de que a doutrina era uma doutrina moral já naquela época. É interessante quando você fala dos 4 anos entre um projeto e outro, né, do Livro dos Espíritos ao Livro dos Médiuns. Kardec apresentou o que é o Espiritismo, ele iniciou a Revista Espírita, ele estava num processo de produção, de criação, né, de produção, e teve essa capacidade de estruturar essa obra extremamente importante, como você está nos colocando. Eu vejo a introdução, não sei se você também entende assim, Alahá, que a introdução é muito explicativa dos objetivos, do que nós vamos encontrar nessa obra. Não é uma introdução muito grande, do Livro dos Espíritos até maior. Né? Não é a do Livro dos Médiuns não é uma introdução muito grande, mas ele coloca situações como, logo no primeiro item, quando ele fala, ele apresenta, acho muito interessante que ele apresenta que poderão existir dificuldades e desenganos com aqueles que vão topar com a prática espírita. Mas ele define que essas dificuldades, esses desenganos, vão se originar da ignorância e dos princípios dessa ciência. Então ele diz, para se precaver disso, o que a gente precisa fazer é estudar essa obra que ele está apresentando. E você entende que ainda se encontra no movimento espírita atual dificuldades no relacionamento com os espíritos, quer dizer, na prática da ciência espírita, por falta de estudo dessa obra? Olha, acho que sim, embora já estejamos numa condição melhor do que no passado. O nosso movimento espírita ele já realizou várias ondas, ele já teve várias fases, o movimento espírita brasileiro, não é? Nós temos uma primeira fase, logo na virada do século, de 1890 para 1900, que é o surgimento do pensamento de como eram os centros espíritas, porque a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era um modelo bem distinto do nosso. Então, em 1900, quando a Bezerra de Menezes se torna presidente da Federação Espírita Brasileira, ele propõe esse formato de centro espírita, que isso é uma invenção brasileira.
esse negócio de um lugar onde o pobre vai, você dá uma cesta básica, você tinha receituário mediúnico, você tinha reunião mediúnica para socorro de espírito. Isso tudo é invenção do Bezerra. Porque se você pegar o formato que era anterior, não, a gente faz a reunião mediúnica para estudar, para aprender, mas a proposta de Bezerra, que era médico, era transformar o centro espírita num hospital. Então, a reunião mediúnica acolhe os doentes da alma. E a parte da casa espírita, funcionando a parte assistencial, tinha sempre uma área de receituário, dava-se muito remédio nos centros espíritas e cesta básica, receituário até mediúnico era oferecido. Então, nessa primeira onda do movimento espírita, você não tem o estudo das obras acontecendo na casa espírita. Estava tudo em francês. Então, não dava para as pessoas terem acesso à literatura. Então, alguns estudavam e passavam de boca para os outros. Mas as casas espíritas mesmo não tinham essa estrutura. Aí vem uma segunda onda. A segunda onda começa na década de 30, que é quando começam as obras de Chico Xavier. Aí eclode o processo da produção de obras em português, começa aquela quantidade imensa de obra há 2.000 anos, 50 anos depois. Aí vem Boa Nova, vem o livro Emmanuel, vem Caminho da Luz, obras fortíssimas, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tudo nesse período da década de 30, aí escoando para a década de 40, aí você vai encontrar Paulo Estevam, então, obras muito robustas, mas não tinha estudo na casa. As casas espíritas não tinham como hábito estudar. As pessoas liam os romances, que eram lindos, começavam a conhecer as traduções dos livros da FEB, né? O Guilhom Ribeiro traduzindo a codificação, que foi muito importante para a vulgarização desse conteúdo, mas as casas espíritas não tinham essa visão ainda. Por quê? Porque o trabalho que foi apresentado dentro da literatura de André Luiz e de Emmanuel convocavam as pessoas para o engajamento no movimento espírita na assistência social. Em que sentido? Porque fora da caridade não há salvação. Então, a gente criou hospital, escola, creche, orfanato, uma série de coisas, mas estudar a gente não tinha esse hábito. Nós chamávamos de seara espírita. As pessoas iam para duas tarefas, assistencial e mediúnica, era só o que tinha, mas estudo a gente não tinha na casa. O processo de estudo mesmo no movimento espírita brasileiro vai começar a acontecer a partir de 1975, com uma campanha que está sendo, inclusive, reeditada pela União Espírita do Estado de São Paulo, a União de Sociedade Espírita, USE. A campanha chamava-se Comece pelo Começo, que era um estímulo ao estudo da obra de Allan Kardec. É esse momento que faz a guinada no movimento espírita, e o movimento espírita descobre, cara, a gente pode fazer as pessoas estudarem. Então, a partir daí, é que o estudo começa a se inserir dentro das casas espíritas. Mas não era um estudo ainda organizado, mas as casas começaram a ter palestra, grupo de estudo. Isso vai criar corpo a partir da década de 70 e 75, coroa com isso. Em 77, é quando inicia a campanha da evangelização infantil, que aí você vai ter uma nova onda de formação de trabalhadores que estudam doutrina espírita desde a juventude, desde a infância, criando um movimento espírita mais acertado em termos de alinhamento com Kardec. Em 1983, mas um novo momento dessa onda, que é o estudo sistematizado, que aí sim, aí vai consolidar o estudo na casa. Aí o livro dos médiuns começa a ser visto de maneira mais efetiva. Só que o estudo sistematizado não pega a obra, a gente estuda pedaços da obra. A obra como um todo, a gente acaba não tendo muito nos centros espíritas do Brasil manuseio com ela. Mas até o ano de 1990, nós estávamos nessa onda que vai de 1975 até 90, que é a descoberta de que o centro espírita é um educandário. Ele que já tinha sido um hospital, com André Luiz virou uma oficina, com as creches, hospital, com a campanha virou uma escola, virou um educandário. E a partir de 1990 eclode a última das ondas, que a gente está vivendo até hoje,
que é com a série psicológica de Joana de Ângeles, que recomenda: vai para dentro. Não faça o que você está fazendo, porque até então o Centro Espírita era uma escola sobre a alma. É que você é novo, André, mas o Carlinho, que é da época, nasceu quando eu ainda era solteiro, o Carlinho deve lembrar. Os encontros espíritas, os títulos eram assim: a reencarnação, mediunidade, vida no mundo espiritual, era esse que eram os temas. Observe os temas dos congressos de hoje: mergulho no eu interior, Sim, a realmente. busca do ser integral, libertação espiritual. São outros nomes, por quê? Porque não é mais uma escola sobre a alma. Agora é uma escola da alma. Antigamente as pessoas diziam assim: não, você tem que se dedicar ao movimento espírita. Se a família atrapalha, largue sua família e vá para o centro espírita. Então tinha gente que saía do aniversário da mãe com a roupa toda rasgada, porque a família queria segurar, e a pessoa se rasgava, gritando: socorro, Bezerra de Menezes! E aí ia para o centro espírita. Hoje as pessoas: não, fica com a sua mãe. Fica no aniversário dela, curta a sua mãe, não venha. Se você vier para cá, a gente vai levar você de volta. Vá ficar com seus parentes. Então, esse amadurecimento é fruto dessa última onda do mergulho no eu profundo e o retorno às condições iniciais que a gente tinha. Então, dentro dessa leitura toda, a discussão sobre o papel do Livro dos Médiuns é muito importante. E nessa costura que a gente veio fazendo, nós nos apropriamos pouco dele. A mediunidade está no cerne do espiritismo, mas a gente não tem uma intimidade muito grande com essa obra. Ela não é uma obra muito estudada, não é conhecida, as pessoas exercem a mediunidade e acabam achando que a prática dá a elas a condição do entendimento da teoria, mas não é verdade. Nós temos um conteúdo maravilhoso espalhado numa centena de obras boas e que a gente precisa estudar para dominar essa ferramenta maravilhosa de conexão com o mundo espiritual. Essa falta de cuidado, que talvez agora você falou agora, as pessoas estejam acordando para o estudo realmente do Livro dos Médiuns, fez com que muito tempo, e ainda hoje, a gente tenha a mediunidade à moda da casa. É justamente, né, onde você tem práticas que são ou de orientação do espírito mentor, da casa, ou da experiência, que é aquela pessoa que tem mais tempo na casa, que o médium tem mais tempo, acaba aplicando, né, no decorrer da formação. Mas tem uma coisa também, sabe, uma notícia positiva. Até 20, 30, 40 anos atrás, nós tínhamos muito uma realidade no Brasil que era o dono do centro. Você tinha uma pessoa que o pai criou o centro e depois o pai desencanou, passou para o filho. E o filho administra e o centro é dele, centro do seu fulano. Nem nome tem, centro do seu fulano, ou da dona fulana. Se no interior aqui tem muito ainda, Jorge. Então, tem muito. Esse processo é um processo de difícil mudança, né? Aí o estudo sistematizado, quando ele se insere na casa, ele vai mudando a visão das pessoas, aí vai vendo a ideia de um estatuto, a ideia de uma presidência, a ideia de eleição, e naturalmente as coisas vão se transformando. Aí eu quero até aproveitar para dar um recado. É assim, se você participa de uma casa que tem esse tipo de perfil complicado, personalista, às vezes com desvios doutrinários, não entre em rota de colisão com a direção da casa. Nos meus 40 anos de conhecimento da doutrina espírita, eu não conheço uma casa espírita que brigou e ficou de pé. Todas onde houve briga, o trabalho simplesmente acabou. Porque a casa dividida sobre si mesma rui. Então a gente não briga. Você está numa casa que é difícil, mantenha a humildade, aprenda a ser humilde e domine a sua agressividade, a sua impulsividade, se submetendo às coisas. Naturalmente, deixe que o estudo sistematizado se implante, que as coisas vão caminhando devagar, sem pressa, e sem que exista trauma, e sem criar um centro espírita dentro de centro espírita, André, porque tem vezes que o pessoal diz assim, vamos botar um estudo sistematizado aqui. Aí o estudo sistematizado vira um centro dentro do centro, porque o pessoal do estudo diz, isso aí está errado, hein? Isso aqui está errado.
Eles viram inquisidores dentro do centro espírita criticando tudo, porque eles é que sabem tudo. Aí vai para a reunião mediúnica, isso aqui está errado, o médium não pode fazer isso não. Isso aqui tá... olha aqui, onde é que está? E o objetivo do estudo não é confrontar pessoas, não é brigar com pessoas, é a gente se esclarecer. E a gente vai trabalhando, vai usando o amor como instrumento para fazer a abertura dos espaços e de maneira bastante natural a gente vai ocupando. Se não vai pelo amor, espera. Não vai pela violência, porque não dá certo. Você vai quebrar a casa no meio. Aguarda. Mas eu não aguento mais, eu não aguento. Então, pronto. Então, participe de duas. Participe de uma outra casa que lhe agrade. Permaneça aqui, fazendo trabalho, aguardando o momento em que as coisas naturalmente mudem. Então, o estudo, ele é muito importante, mas ele não pode ser usado como o ácido da discórdia, um instrumento desarticulador. Ele tem que ser a luz que ilumina, e a luz não pode cegar as pessoas, ela tem que ser dosada para que as pessoas consigam caminhar melhor. Mas se abrir o lampião de uma vez, as pessoas podem ficar cegas. Então a gente vai devagarinho, apresentando uma luz ainda que bruxuleante, mas a gente vai caminhando devagarinho, com todo mundo junto, para fazer o trabalho crescer. Ô Jorge, então, diante da importância do estudo do Livro dos Médiuns, ele é uma receita universal, infalível para formar médiuns? Ah, pois é, Allan Kardec comenta sobre isso até na introdução, né? Isso, na Que introdução. muitas Puxei vezes lá. as pessoas acham assim, olha, preciso criar um grupo e eu quero... Como é que vai funcionar? Então, pega lá, que ali tem uma receita de bolo, 4 ovos, 2 xícaras de trigo, passa numa turma, uma forma untada. Não é desse jeito, porque gente é gente, e gente não é uma coisa padronizada. A gente vai trabalhar com o livro nos oferece como orientações, como esclarecimento de conceitos de como as coisas podem funcionar. Nós vamos ter outras obras também que podem se seguir ao estudo do Livro dos Médiuns, como Diálogo com as Sombras, que tem um propósito excelente, que tem um propósito de exatamente como é que a gente organiza o grupo mediúnico na casa. É uma obra muito boa nesse sentido. Mas não adianta ler o Diálogo com as Sombras se não ler o Livro dos Médiuns, não sabe nem o que é mediunidade, não sabe nem como é que ela funciona. Então, primeiro volta, estuda o Livro dos Médiuns para entender os conceitos de o que pode, o que não pode. Isso é possível? Isso não é possível? Está certo, não está certo? Como que funciona isso? Qual é o mecanismo? Eu vou passar até um problema, que esse problema vai ser resolvido lá na frente. Vou passar uma questão de matemática aqui. Quando você vê uma mediunidade em que um espírito está tocando piano sozinho, ninguém está tocando piano. O piano está executando. Plim, 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 plim. Onde está o espírito? Como é que o espírito faz para amassar a tecla que aperta? Essa pergunta não será respondida hoje. Essa pergunta será respondida no dia que tiver para tratar. Mas eu quero dizer que a gente, se não conhece o Livro dos Médiuns, vai ter uma resposta diferente daquela que a obra básica coloca. E eu não vou dar spoiler, que é para a gente poder estar aqui nas reuniões seguintes, mas eu preciso estudar como é que funciona, como é que o espírito faz isso, como é que ele aperta a tecla, como é que ele consegue fazer, como é que ele abre um armário, como que ele faz isso, como é que ele liga o ventilador, de que maneira que ele consegue fazer isso, o que é uma materialização, como que isso acontece. Como que acontece de você ter um papel em branco que você põe dentro de uma caixa, quando você abre, o papel está escrito? Como é isso? Como é que aparece espírito com roupa manchada de sangue, com faca na mão, com roupas esquisitas? Onde ele achou essas roupas? Onde ele achou essa faca? Essas questões todas a gente também vai trabalhar no estudo dessa obra. A bicorporeidade, a transfiguração, os tipos de mediunidade, todos, a influência moral do médium, o papel do médium na comunicação, mediunidade em animais, mediunidade em crianças. Nossa, é vastíssimo. É vastíssimo. É muito vasto. Esse livro é muito vasto. Muito vasto. Ela é muito importante, né? Essa obra é muito importante porque, assim, se a gente for pensar que a doutrina espírita nasceu a partir da mediunidade, é muito importante que a gente estude. E tem um aspecto aí sobre não médiums. Sim.
não médios. O Kardec deixa claro isso, né, Jorge, que essa Sim. obra também não é só para os médios. E por que, Jorge, que ele coloca isso? É porque muitas vezes as pessoas podem dizer assim: graças a Deus não sou médium, não tenho que estudar isso. Não, mas o livro não é somente para que você vá para uma mesa mediúnica. É para que você entenda o fenômeno da comunicação em diversos aspectos. Por quê? Primeiro deles, não existe mediunidade só em mesa mediúnica. Quem é médium 24 horas por dia. Então, você é médium em Perfeito. casa, você é médium no trabalho. Então, na hora que você está discutindo com a sua mulher, você pode dar uma incorporada básica. Ou ela, sendo médium, você tem que entender. Às vezes você é casado com uma mulher ou um homem que é médium e você não entende determinados comportamentos. Mas por que ele está tão irritado, gente? Nossa, meu marido hoje está parecendo um cavalo. O que foi que houve? Pode ser um processo de perturbação espiritual. Pode ser. Pode ser que aconteça, isso se dá realmente, no dia que antecede a reunião mediúnica, ao envolvimento espiritual do médium para a comunicação que ele vai ter. Na tarde que antecede a reunião mediúnica, o cara dá uma pilha, porque tem uma série de entidades já fazendo conexão. Então, é compreensível que no dia que antecede a reunião mediúnica, a pessoa esteja mais emocionalmente frágil. E não é só essa questão do médium de mesa, mas você tem uma filha adolescente e, de repente, diz: não sei o que está acontecendo com a minha filha. Ela se trancou no quarto, ela não quer mais contato com ninguém, ela vive chorando pelos cantos, eu não sei o que está acontecendo. Pode ser um processo de perturbação espiritual que usa os canais da mediunidade. Então, o fenômeno da depressão, tão comum nos nossos lares hoje, o problema da drogadição, todos os conflitos comportamentais, os transtornos emocionais que a gente tem hoje, síndrome do pânico, depressão, estresse, ansiedade e tantas questões que são apresentadas hoje na nossa sociedade, elas todas podem estar associadas a fenômenos de obsessão, de vinculação espiritual. Eu preciso compreender o livro dos médiuns, porque lá dentro tem um capítulo voltado só para a obsessão, para a gente entender como que os espíritos perturbam os médiuns. E eu não estou me referindo à reunião mediúnica, não estou me referindo a movimento espírita. Estou me referindo a médiuns de todos os sentidos. Minha vizinha, que tem um comportamento estranho, ela pode ser uma pessoa que seja médium, que está sob a influência dos espíritos. E eu vou deixar de conhecer isso, eu vou deixar de ter esse acesso a essa obra, porque eu não sou médium. Esse manual me ajuda a ler a vida, a entender meu chefe quando ele fica perturbado, a entender a política brasileira. Por que estamos com esses homens, meu Deus? Meu livro dos médiuns. Dá uma olhada para você entender. Porque se as pessoas que têm pouca importância sofrem influência, você imagina a influência espiritual que está sujeita a um prefeito, um governador, e para cima nem falo. Quer dizer, pessoas que têm a nação nas costas, na condição de deputados, de senadores, de ministros do Supremo, de presidente da República. Os homens ligados à mídia, né, Jorge? Que às vezes os homens ligados à mídia, meu Deus, cria programas que a gente não consegue entender como é que eles constroem aquela situação. Como que faz isso? De onde vem isso? O desejo de escrever, de atacar, o ódio que muitas vezes... Nossa, de onde vem esse ódio, meu Deus? Às vezes a gente, se não lê a obra, não vai entender como que acontece o mecanismo do processo obsessivo da chamada fascinação. A fascinação, só me antecipando, é o tipo de processo obsessivo no qual a pessoa diz: eu estou saudável, o doido é você. Então, que é muito típico. Então, o que é uma fascinação? É a certeza de que eu estou certo e de que você está errado. Isso a gente não é médium, mas eu preciso ler, para eu ler o mundo, eu ler o processo que se torna em minha volta, eu ler por que um médico consegue dizer assim: vamos fazer o exame tal. Vamos fazer mais um exame. E aquele exame último é o exame que tinha o que estava se querendo. Romances que são escritos, coisas que são construídas, poetas, artistas que constroem coisas maravilhosas,
que estão, de repente, sob a influência dos espíritos também. Então, a obra não é para mesa mediúnica, não é para médiums, é sobre médiums. E como a mediunidade está na raiz da vida, é sobre a vida. Quando você estuda o livro dos João, você tira um véu dos olhos e passa a ver o mundo de maneira diferente. Aqui tem um fenômeno que está acontecendo. Então, essa capacidade de ver, ela é muito importante para transformar a nossa leitura de mundo. Muito, muito interessante. Jorge, eu não sei se você entende que existe um outro lado dessa moeda. Que durante muito tempo também, qualquer situação que uma pessoa chegasse a uma casa espírita, vamos dizer assim, numa disposição que lhe fugia ao normal, aquilo que define muitas das vezes a pessoa chega perturbada, sempre tinha-se a mesma receita, é mediunidade, né? Vai para a mesa mediúnica. Então, Falta esse é um de outro aspecto. Estudo. falta de estudo. Falta de estudo. Porque isso que você citou, nós lembramos, eu fiz uma anotação aqui, num dos parágrafos, Kardec diz, como repositório de instrução prática, portanto, a nossa obra não se destina exclusivamente aos médios, mas a todos os que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Então, a gente percebe, não sei se você concorda, Kardec não estava preocupado em multiplicar os médios. Não é verdade? Kardec, com essa obra, ele está muito mais preocupado com a qualidade do que nós vamos poder desenvolver com esse fenômeno que é natural, que sempre existiu, e ele deixa isso muito claro. Você vê que quando você pega a obra de André Luiz, você vê que as reuniões mediúnicas são públicas. Pode olhar. Pegue lá nos domínios da mediunidade. Então, tinha a mesa mediúnica aqui e logo em seguida tinha assistência. Vai para o centro espírita, senta no banco, assiste a mediúnica, se incorporar a gente doutrina. Então, era um modelo de funcionamento do movimento espírita que, naquela época, a gente estava ensaiando como seria. Hoje, com a implantação do estudo sistematizado, esse tipo de prática ela não é mais vista com frequência no movimento espírita. As pessoas entram, vão para o estudo e, num futuro, elas engajam no estudo para depois chegar lá na frente a uma prática mediúnica. Mas eu quero voltar numa coisa que você falou, Andrezinho. Você estava comentando sobre o aspecto de Kardec não estar interessado na multiplicação, né, do número de médiuns. E aí você vê, num certo momento da obra, que ele diz assim: entre o bom médium e o médium bom, é preferível que fiquemos com o médium bom. Por quê? Porque ele não está preocupado com o médium que faz um fenômeno, meu Deus, é impressionante o que esse cara faz. Não estou preocupado. Porque, às vezes, o bom médium ele pode ser um bom médium mau. Ou seja, ele tem uma mediunidade pujante, mas ele vende, ele usa para o mal, ele utiliza para a sua vaidade, ele explora pessoas a partir dela. O fenômeno é legítimo. Ele realmente tem aquela faculdade, mas ele não tem moral suficiente para usar aquele recurso. Então, ele tem uma mediunidade forte, muito intensa, mas ele se prevalece, fura a fila do banco, ganha presentes, é visto como uma pessoa especial, e isso vai só adulando a vaidade do cara. Então, entre a circunstância de você ter um bom médium e ter um médium bom, fique com o médium bom, porque o médium bom, ele pode ter uma mediunidade desse tamanho, mas ele tem amor demais para dar. Então, você vê essa preocupação de Kardec com os aspectos comportamentais. Então, ele não está preocupado em fazer um exército de médiums. Ele quer fazer homens de bem. O foco é homens de bem, não necessariamente médiums, mas homens de bem, pessoas desejosas de fazer uma sociedade melhor. Né? Tem uma coisa que me aconteceu, eu achei interessante nesse período agora da pandemia, porque eu soube, por exemplo, alguns dirigentes de casa espírita, para justificar manter durante a pandemia a casa aberta, eles disseram que foi orientação do mentor da casa. Aí, agora há pouco tempo, eu fui fazer uma das lives, como nós estamos fazendo assim à distância, né, com um companheiro de uma instituição espírita lá de São Paulo. Foi há pouco, agora, quando algumas casas já decidiram retornar e tal. E eu perguntei, vocês já retornaram à reunião pública? Falei, não,
O mentor da casa orientou para não voltar. Eu pensei assim, gente, é por isso que Kardec disse que os espíritos nada mais são que as almas dos homens, porque mesmo lá tem esse confronto, ou esse dirigente que usa supostamente a palavra do mentor para justificar as suas atitudes, né, João? Mas esse é o problema. Olha, eu quando novo, há uns 35 anos atrás, eu fui convidado a fazer uma palestra no Centro Espírita. Eu era menino ainda, devia ter uns 22, 23 anos. Aí. Eu fui fazer a palestra. Cheguei era um centro tão pequenininho, que o chão era de barro batido. Chão de barro batido. E os bancos, que eram uns 4 ou 5 bancos, velhinhos bancos, ficavam balançando assim, porque o chão era todo irregular, então o banco ficava todo balançando. Aí eu fui lá para fazer a palestra. Cheguei lá, pouquíssima gente. Eu devia ter umas 5 pessoas só. Aí eu cheguei, boa noite, tal, eu fui escalado, fazer a palestra. Tá bom, então. Gente, o dirigente sumiu, me deixou sozinho. Fiquei lá esperando, nada, o cara voltar. Como que eu vou começar a palestra? O cara aparece. Aí, daqui a pouco, ele voltou. Aí, eu disse, estava preocupado. Não, eu fui consultar o mentor se era para a gente fazer a palestra ou não, porque tinha pouca gente. E ele disse que pode fazer, então você pode falar que tem pouca gente, mas é para fazer. Tá bom. Ainda bem que ele deixou você falar. Ainda bem que ele deixou falar. Mas assim, você vê como, de certa maneira, a gente é muito frágil. Como nós somos frágeis? Porque quando Moisés falava da proibição de evocar os mortos, era exatamente porque as pessoas gostam de adivinhar pelos mortos. Faz ou não faz? Usa ou não usa? Abre ou não abre o centro? Aí transfere as discussões do campo físico para o ambiente espiritual. O mentor é para cuidar daquilo que a gente não pode fazer. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele chamou os homens só para rolar a pedra. Ele disse, rolai a pedra. O povo rolou a pedra e ele ressuscitou Lázaro. Os caras querem que os espíritos rolem a pedra. Não dá. A pedra quem tem que rolar somos nós. Tudo que refere-se ao mundo material é responsabilidade dos encarnados. Acerte ou erre, essa não é uma questão para colocar sobre preocupação dos espíritos. Porque a coordenação material do trabalho é nossa. A gente não pode perder essa percepção das coisas. Não se torna um grupo místico. Tudo eu vou perguntar para os espíritos, aí, agora eu faço. Caso ou não caso, separo, mudo de cidade ou não mudo? A minha vida é minha vida. Quem toma conta da minha vida sou eu. Eu não posso ficar transferindo isso. Mas os espíritos não têm para ajudar? Está nas obras. Pegue as obras, leia, medite, reflita e encontre a solução para que o seu livre-arbítrio seja exercido. Porque às vezes a gente quer se esconder da vida e transferir tudo para os espíritos. Olha, eu perguntei para o espírito se eu deveria ou não fazer isso, aí, não. Então não vou fazer. Então vou fazer. Não, nós temos que ser adultos para tomar as rédeas das nossas vidas e decidir nossa existência. Os mentores cuidam dos aspectos que são espirituais, mas das minhas decisões materiais cuido eu. Eu faço o que tem que ser feito. E aí o estudo do Livro dos Médiuns vai oferecer, inclusive, isso, quando discute perguntas que podem ser feitas aos espíritos. Está lá no livro. Está lá. Perguntas que podem ser feitas aos espíritos. Identidade dos espíritos para saber se é um charlatão, porque às vezes você pode ser enganado, uma entidade se passando por um espírito evoluído, levando o grupo para o abismo, criando práticas exóticas. E aí, parêntese, tem uma parte assim, sobre a identidade dos espíritos, uma parte linda, diz: os bons espíritos não fazem o mal. Olha o que ele diz. Os bons espíritos não praticam o mal. Mas ele não diz o contrário. Ele não diz os maus espíritos não praticam o bem. Porque os maus espíritos podem praticar o bem para enganar as pessoas. Então, eles podem curar alguém. A pessoa veio doente, ele vai e cura. Utiliza do seu magnetismo para trazer cura. Afasta um processo obsessivo. Não, minha filha estava perturbada, o espírito lá tirou. Então, é um espírito de luz. Nem sempre. Pode ser um espírito que está usando disso para enganar as pessoas. Então,
a identidade dos espíritos é um capítulo importantíssimo dentro da obra. Então, estudar o livro dos médiuns é realmente tirar a venda dos olhos e conhecer, de fato, o universo invisível que nos circunda. Elahá, por favor, suas palavras finais. Nós estamos vivendo um momento tão crítico da história da humanidade em que nunca foi tão importante saber que os espíritos existem. Não só pelo fato de entender a mediunidade como o processo de perturbação e de influenciação, mas para saber que os espíritos existem para consolar os nossos corações diante da perda dos entes queridos. Saber que existem os espíritos e que existe a mediunidade é um excelente instrumento de consolação das nossas vidas, porque nós estamos passando por um processo doloroso da pandemia, em que muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos. Não saber que os espíritos existem, não saber que eles podem se comunicar conosco, é fechar uma porta de consolação extraordinária para as pessoas. E o livro dos médiuns pode ser exatamente através do seu estudo o canal para revelar a todos nós aquilo que se sabe desde o princípio da história da humanidade, mas que a gente, de certa maneira, esqueceu. A compreensão de ter a lucidez de que a vida continua. Essa é a frase mais repetida na história da humanidade. A vida continua. Todas as religiões, todas, sem exceção, todas vieram para dizer isso. A vida continua. Então, nós estamos ouvindo essa frase se repetir há muitos séculos e milênios, mas a gente ainda não se convenceu disso. A gente, às vezes, se desespera diante da circunstância da perda de alguém próximo de nós. É plenamente compreensível a dor, a saudade, a tristeza, a sensação de mudança da vida, o vazio que deixa quando a pessoa vai, mas a gente precisa, de alguma maneira, preencher esses espaços, na certeza de que essa separação é temporária, que essa pessoa continua viva e que ela se comunica conosco pelos canais da mediunidade. Estudar o livro dos médiuns será também, além de todas essas coisas, encontrar canais de consolação para os dias dolorosos que nós estamos vivendo e preencher os nossos corações de esperança e da certeza de que Deus continua cuidando de todos nós.